prazer ter você aqui, você que está nos assistindo. Aproveite esse momento e compartilhe com o maior número de pessoas esse link, para que o maior número de pessoas possa estar sendo abençoados com a palavra de Deus. Eu quero que nessa noite você seja imensamente abençoado por Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia! Salta de alegria diante de Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Como um filhote de boi selvagem eu saltarei, e como a corça anseia pelas águas eu correrei. Como um filhote de boi selvagem eu saltarei, e como a corça anseia pelas águas eu correrei pra ti, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Aleluia! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que chegou agora, seja bem-vindo.
Eu quero que você compartilhe, aproveite esse momento, compartilhe. A gente tem um prazer de, como ter essa tecnologia, poder alcançar o maior número de pessoas. Então compartilhe, porque hoje tenho certeza que Deus vai falar muito através da vida do César. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar as pessoas que estão aqui com a gente hoje. O Plínio, que já é de casa, está sempre aqui. O Plínio é líder da célula Dínamos. Temos aqui a Drica, que é da célula Betel. Eu sou líder lá da Vibe. E tem aqui o César, que vai trazer a palavra para a gente hoje, que é da célula Betel. Então, César, eu quero até que, antes de você começar a falar, eu quero que você se apresente, quanto tempo você está aqui na igreja, contar a sua história. O César é uma pessoa que está aqui, sempre aqui, ele é um diácono, ele está sempre aqui ajudando na rede de homens junto com o pastor Paulo. Então eu quero até que você fale um pouco da sua história, não foi combinado isso, mas antes de você dar a sua palavra, eu quero que você se apresente melhor. Glória a Deus, boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui, né, ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, né, do que Deus tem nos ensinado, nos ajudado, né, aberto os nossos olhos espirituais, né. O nosso interesse é que essa palavra ela vá ao encontro do seu coração e te traga crescimento espiritual, que você seja fortalecido, que renove as suas esperanças, a sua alegria. Bom, nós estamos aqui desde 94, quando chegamos vindo de Campinas, São Paulo, e nessas oportunidades, já tive a oportunidade de lecionar na escola bíblica, já tive a oportunidade de ser vice-presidente da igreja, e Deus abriu algumas portas, né, aqui para a gente pregar o evangelho, para a gente ajudar a levar a edificação para os irmãos. E está sendo um tempo, essa vida com Cristo, trabalhando para o Senhor, é muito gratificante, né? E eu já tive muitas oportunidades, continuo tendo agora na nossa célula Betel, né? É franqueada a palavra a mim, para eu ministrar a palavra, e nós devemos, na medida que se abra a oportunidade, a gente tem essa responsabilidade de pregar o evangelho e ser instrumento de Deus para crescimento da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, primeiramente nós vamos orar ao Senhor, né? Que o nosso interesse, irmãos, sabe, que essa palavra, que você guarde, depois que terminar essa live, você estude a palavra, medite nessa palavra, nos versículos, nas passagens bíblicas que forem mencionadas aqui, sabe, para que fique no seu coração e você possa lembrar delas no seu dia a dia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade. Obrigado pela sabedoria e inteligência que o Senhor tem dado aos irmãos. Obrigado por essa tecnologia, ó Pai. Obrigado porque, Senhor, a Sua palavra, ela não fica restrita a paredes, Pai. Não fica presa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Não fica restrita, mas ela pode ser propagada, e o Senhor estabelece as suas estratégias, os seus meios, ó Pai. O Senhor nos dá sabedoria, e ela alcança, Senhor Deus, o mundo, Pai. Ela é capaz de alcançar o mundo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti por essa estratégia, por este meio encontrado para a pregação do Evangelho, para levar edificação, levar fortalecimento, alegria, renovo, consolo aos irmãos em Cristo, que por enquanto não podem congregar, não podem se reunir aqui neste tempo, mas o Senhor, esta palavra pode chegar aos corações dele, não só pela leitura da palavra, mas pela ministração que se faz aqui durante essas lives. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra é breve, nós temos um tempo mínimo, exíguo, né? Mas que ela fale profundamente ao seu coração. Certamente vai falar porque o Espírito Santo, o próprio Deus, fala que Ele vela pela sua palavra. Amém? A palavra que nós vamos ler está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4.
Eu vou ler 2 trechos deste capítulo. O primeiro, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. O apóstolo Paulo mandando uma carta aos cristãos na cidade de Filipos, na Macedônia. Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E outro trecho é a partir do 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o verso 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, nessa carta que ele enviou aos irmãos da cidade de Filipos, nesse capítulo 4, ele dá uma orientação primordial para os cristãos que lá se encontravam. Por quê? Ele já havia sofrido perseguições também naquela cidade. Já havia sido açoitado e já havia sido preso. E os irmãos em Cristo continuavam lá, aqueles a quem ele pregou o Evangelho. Foi na sua segunda viagem missionária. Ele foi até lá, ministrou o Evangelho, receberam o Evangelho no seu coração e permaneceram na cidade de Filipos. E como o apóstolo Paulo foi açoitado e apedrejado, o apóstolo Paulo, com certeza, o apóstolo Paulo sabia que eles também sofreriam perseguições, seriam ameaçados, poderiam ser açoitados, presos, seriam perseguidos pelo Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo, primeiro, ele orienta aos irmãos para que eles não estivessem inquietos em coisa alguma, porque as tribulações, as aflições poderiam ocorrer e neste momento eles não precisariam ficar inquietos, que eles poderiam apresentar as suas demandas, as suas petições ao Senhor, né? E a paz de Deus se manifestaria no interior deles e lhes daria, e eles ficariam em paz, pelo poder de Deus manifestando-se na vida deles. Mas ele sugere assim que os irmãos lá de Filipos, ao invés de estarem inquietos, que eles apresentassem ao Senhor, com orações, súplicas e com ações de graças, as suas demandas, as suas petições ao Senhor. E a paz de Deus inundaria os seus corações. E depois ele fala mais à frente que, além disso, além de apresentar as suas petições ao Senhor, suplicar ao Senhor, né, e darem graças ao Senhor, mesmo estando em momentos de aflição, era preciso que eles ocupassem as suas mentes com o que viesse do céu, né? Que fosse honesto, que fosse justo, que fosse puro, que fosse amável. E depois, também, acrescentando além disso, é que também eles retivessem e praticassem o que eles haviam aprendido, haviam recebido e ouvido por parte daqueles que foram e pregaram o Evangelho a eles, né? Mas o que eu queria ressaltar está no verso 11, nos versos 11, 12 e 13. O apóstolo Paulo, ele aqui neste momento está agradecendo aos cristãos lá de Filipos pela oferta
em dinheiro que eles haviam enviado para Paulo. Paulo agradece e fala: olha, vocês fizeram bem em participar comigo das minhas aflições, porque eu estava precisando de um recurso financeiro e vocês propuseram em seus corações enviar esse recurso financeiro a mim. E eu agradeço a vocês por isso. Mas ele ressalta, olha, no capítulo 11, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí no verso 17 ele fala assim: não porque procure dádivas, procuro o fruto que aumente a vossa conta. Então ele considerava que o fato dos irmãos terem ofertado a ele redundava em glória, em graça para eles mesmos, os de Filipenses. Ele diz que ele não necessitava daquela oferta, porque ele já havia aprendido que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, no verso 12 ele diz assim: sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Resumindo, ele diz: olha, vocês ofertaram, agradeço muito a oferta de vocês. Na verdade, essa oferta que vocês nos deram vai redundar em bênção para vocês. E eu confesso a vocês que, na verdade, eu não necessito imprimir na mão dessa oferta que vocês me enviaram. Aí ele não está sendo mal educado. Eu vou explicar por quê. Porque ele diz no final que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Porque ele sabia que ele dependia primeiramente do Senhor. Eu vou citar uma passagem, 2 Coríntios, capítulo 11, para que os irmãos possam entender o contexto. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 24, a partir do verso 24. O apóstolo Paulo, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, e em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Vejam, irmãos, quantas coisas o apóstolo Paulo passou. Quantas coisas o apóstolo Paulo menciona que ele passou. E então, em Filipenses, a carta de Filipenses, irmãos, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava em Roma, preso, após a sua segunda viagem. Ele escreve a carta aos Filipenses estando preso, falando de experiências que ele teve, agora no capítulo 4, né, dos sofrimentos pelos quais ele passou, das aflições, dos medos. Tem lá em Coríntios, ele fala que na cidade de Éfeso, ele passou por ameaça, tribulação tanta, que ele até imaginou que ele não sairia da cidade de Éfeso vivo, que ele morreria ali. Tanta era a perseguição por causa da pregação do Evangelho por meio dele. E neste versículo, nesses 2 versículos, capítulo 11 e 12, ele tem 4 palavrinhas que falaram muito ao meu coração, irmãos. No verso 11, as 2 palavrinhas, já aprendi. E no verso 12,
estou instruído. Por que eu citei 2 Coríntios capítulo 11? Porque essa passagem do versículo 12, onde ele diz assim, ó, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. E a de cima, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo menciona que durante essa fase, essas fases pelas quais ele passou, né, em aflições, em perseguições, em prisões, apedrejamento, açoites, em todos esses momentos, o que ele percebeu é que ele foi instruído e ele aprendeu. Durante aqueles momentos de aflição, ele teve maturidade espiritual para ele aproveitar daquelas circunstâncias adversas e aprender. Então ele faz questão de mencionar, olha, eu aprendi durante aqueles momentos. Eu fui instruído durante aqueles momentos. E aí no verso 13, ele diz o que ele aprendeu. Ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, essa passagem, essa mensagem rápida, poderia discorrer mais, mas para nós sermos breves, o apóstolo Paulo manda um recado aos filipenses. Olha, quando vocês passarem por momentos de adversidade, momentos de aflição, de perseguição, seja quais forem, né? Como ele diz, ó, de toda maneira, em todas as coisas, seja o que for, né? Que vocês possam aprender durante aqueles momentos, receberem instrução, serem espirituais, serem maduros em Cristo, para que vocês passem por aquele momento, vocês aprendam, percebam a mão poderosa de Deus, guardando-os, fortalecendo-os, livrando-os, curando-os, sustentando-os, em cada momento, a cada dia, a cada hora, durante aquele momento de adversidade. Foi isso que ele fez. O apóstolo Paulo, ele adquiriu experiência com Deus. Ele teve uma experiência íntima com o Senhor. Passou por momentos terríveis, a ponto de pensar que já ia morrer, que a vida dele teria fim, mas ele percebeu que em todos aqueles momentos o Senhor esteve com ele, o Senhor o fortaleceu, o Senhor o livrou, o Senhor o guardou, né? E ele percebeu que ele, ao final, todas as coisas não só contribuíram para o bem, mas ele percebeu a mão de Deus em cada um daqueles momentos. Por isso que ele diz no verso 13, olha, já fui provado, já passei por todas as situações, mas eu percebi, eu aprendi, eu fui instruído que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que é que nós podemos trazer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, pelo que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Irmãos, nós temos aí, né, as notícias nos jornais, nos periódicos, sobre a pandemia, sobre o vírus, né, que assola os países, né, que por onde tem passado, algumas pessoas, várias pessoas têm morrido, né, pessoas têm sofrido, né, e consequentemente a economia dos países tem sido afetada, né, e agora nós temos presenciado no Brasil, né, mesmo os irmãos da nossa igreja, né, muitos têm passado por situação adversa, né, perda do seu trabalho, medo de perder o trabalho, falta de recurso financeiro, né? Nós estamos passando por um momento, né, que não é semelhante ao apóstolo Paulo, em termos de nós não estamos recebendo um açoite, não estamos sendo presos, mas são momentos de aflições, como o apóstolo Paulo passou. Ele viu-se
em aflição, como ele mesmo diz. Ele viu-se em aflição, mas ele, assim como ele, o recado de Deus para o irmão é que os irmãos possam, durante essa fase, durante os dias, né, esses momentos pelos quais nós estamos passando, que você adquira maturidade, que você aprenda, que você perceba o cuidado de Deus a cada dia, a cada hora, a cada momento, mês após mês, que você possa, nessas circunstâncias, né, pelas quais nós estamos passando, que você possa perceber na sua casa, né, no seu dia a dia, a mão de Deus, a mão poderosa do Deus a quem você serve, a fidelidade de Deus sobre a sua vida, livrando, consolando, alegrando o seu coração, fortalecendo, providenciando o escape, providenciando recurso financeiro, providenciando cura, providenciando tudo que você necessita, suprindo toda e qualquer necessidade. E ao final, lá na frente, depois que essa fase passar, esse momento adverso passar, que você possa dizer como o apóstolo Paulo, que ao final você possa fazer como o apóstolo Paulo, falar como o apóstolo Paulo falou e escreveu em sua carta. Olha, eu passei por aflições, passei por momentos difíceis, mas eu percebi a mão de Deus a cada momento sobre a minha vida. O cuidado e o favor de Deus esteve sempre comigo e Ele me fortaleceu. Por isso o apóstolo Paulo diz no verso 13, eu percebi, eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o recado de Deus para você, irmão, é isso. Aprenda durante esse momento de adversidade. Tenha experiência viva com Deus a quem você serve. O Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que controla os céus e a terra. Nada foge do controle de Deus. Esse Deus a quem você serve, que é o seu Pai, né? Ele te ajudará a passar por essa circunstância adversa, por esses momentos difíceis, te ajudará em todas as coisas, superar todas as suas necessidades, e ao final, perceba isso, ao final, você glorificará, engrandecerá o Senhor mais uma vez, e dirá, eu pude todas as coisas naquele que me fortaleceu naqueles momentos. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você depois medite na sua casa, abra a Bíblia, leia 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24, e também Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. Medite, e guarde essa palavra no seu coração, e esteja com seus olhos espirituais abertos para você perceber a potente mão de Deus. Amém? Amém. Eu pedi que o César falasse primeiro quem era ele, todo o histórico dele, já para você se preparar na sua casa, que lá vinha chumbo grosso. O César, ele falou nem um terço de tudo que ele é aqui na igreja, é líder de cursos do CCM, curso de lidere, da classe de batismo, ele tem toda uma jornada. Então, essa palavra do César, ele colocou uma palavra rápida, mas de cada parte que ele falou já saiu várias outras mensagens para mim. Muito boa a sua palavra preciosa, queridos. Mas eu quero começar falando sobre, enquanto César falava, veio coisas na minha mente, e primeiramente o César lendo, o apóstolo falando, não andeis ansiosos com coisa alguma. A ansiedade é um excesso de futuro, ou talvez a preocupação, quando você se preocupa, talvez você está ansioso com algo que ainda você nem sabe como vai ser seu futuro, mas aí a carta diz, apresente isso a Deus, fique tranquilo, não ande ansioso com isso.
Apresente tudo isso a Deus. Não ouve as vozes externas. Apresente a sua preocupação a Deus. Entregue tudo a Deus, crendo que é Ele que vai trazer a resposta, crendo que é Ele que vai trazer o sustento. Mas uma parte interessante que o César leu, falando sobre se apresentar a Deus, orar a Deus. Eu vou falar bem rápido agora no começo, para deixar outras pessoas também falando. Mas antes de chegar na parte final, essa parte de você apresentar a Deus o seu problema, apresentar a Deus a sua dificuldade, é algo que se você tem que tomar muito para si. O César falou sobre o momento que a gente está vivendo, de uma pandemia, é o momento onde a gente começa a ter um excesso de preocupação do nosso futuro. Será como é que vai ser daqui? Será que eu vou manter meu emprego? Ou talvez você já perdeu seu emprego, ou está ficando em casa, está de home office, ou talvez ganhou férias antes da hora. Talvez você deve estar pensando, mas como vai ser? Será que eu vou conseguir sustentar minha casa? Será que eu vou conseguir manter minhas contas? Mas a Bíblia é muito clara com isso. Olha, apresente as suas aflições, as suas dificuldades a Deus. A Bíblia não nos garante que você não vai ter tribulação aqui. Mesmo porque a Bíblia fala que o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Quem comanda tudo isso aqui é o diabo. A Bíblia diz, olha, o dia mau vai chegar. A Bíblia mesmo fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas o que nos diferencia das aflições, de como a gente vai passar, das pessoas do mundo, é com quem a gente está passando do lado. A Bíblia mesmo diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês estão no mundo, estão sujeitos às tribulações do mundo. Mas a Bíblia nos tem uma promessa, nos garante, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não precisa se preocupar. O seu futuro é passado para Deus. Onde você não sabe como vai ser lá, Deus já está lá com você, dizendo, vem tranquilo, vem com calma. Eu estou aqui, eu estou aplainando os caminhos. Não se preocupe. Não se preocupe, apresente a mim as suas preocupações. Mas eu quero deixar aí vocês também ficarem à vontade, comentando, porque essa palavra do César tem muito pano para manga, tem muita coisa para falar. Tem. Engraçado que eu falei isso com ele lá em casa, né? Ele falou, Drica, eu queria me ater a isso, né? Ao aprendizado de Paulo. Eu falei, César, mas a palavra de Deus é tão ampla que você vai ouvindo assim, aí Deus começa através do Espírito Santo falar ao seu coração tanta coisa, né? Tão rico aqui, falando assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Por que reforçar isso? Porque quando a gente está diante de uma situação que está fora do nosso controle, porque nós gostamos que tudo esteja dentro do nosso controle, a gente se desespera. Então, Paulo nos chama para regozijarmos diante da adversidade. E eu, assim, lá no Salmo 34 fala, né? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Então, irmãos, nós temos uma promessa, né? Aí, assim, eu achei lindo que o Plínio falou domingo aqui, que às vezes a pessoa acha que ela está sendo sustentada pelo trabalho que ela tem. Plínio, como aquilo falou ao meu coração, sabe? Deus te usou ali naquele momento. O emprego é apenas um subterfúgio que Deus usa para te manter, mas não é um emprego, é o Senhor quem te mantém. Então continua firme mesmo e faça, eu quero assim frisar, porque Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra que o César deu, que ele tinha dado na célula. Atenha isso no seu coração, aprenda diante dessa diversidade. Eu estou vendo muita gente falando, quando eu sair eu quero abraçar, eu quero amar mais. Vamos ver se isso vai acontecer. Não precisa esperar a pandemia passar, não. Comece isso agora na sua vida, comece agora dentro da sua casa, né? E assim, a gente vê tantos conflitos que as pessoas estão passando dentro de casa, por estar dentro de casa, né? Mas vive com a sua família, vive em paz, vive a alegria, vive esse tempo no Senhor. Isso vai passar. Isso não passar, glória a Deus, que você está no Senhor. Nós vamos partir para a glória, é daqui para melhor. É daqui para melhor. Guarda essa promessa no seu coração, amém? Então, quando fala assim, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Por quê? Porque se você não estiver inquieto, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração. Então, assim, é acima do entendimento. Não estamos entendendo o que está acontecendo, mas aquele que tem o controle de todas as coisas, Ele sabe, Ele está cuidando de você. Descansa o seu coração, confia no Senhor,
Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Vilar. Nada. Drica está falando sobre descanso. Acabou que a Drica está falando que essa palavra ela ouviu em casa, comentou com o César. Acabou que talvez você que não é da igreja ou não está acostumado aqui há muito tempo não sabe, mas a Drica e o César são casados, por isso que eles são da mesma célula e estão compartilhando a mesma palavra. Deu para eles estudarem um pouco em casa juntos. Mas o que a Drica falou sobre descansar em Deus, quando seu espírito está descansado em Deus, muitas das vezes quando a gente fala sobre descanso em Deus, a gente acha que vamos deixar aí, então, a vida me levar, vamos dizer aí, a vida leva vamos deixar aí como tudo nos guiando, mas não, quando a Bíblia fala para você ter no seu espírito um espírito descansado no Senhor, é que quando você quer trabalhar, quando você trabalha, você dá trabalho para Deus. Você fica correndo atrás, eu vou tentar dar um jeitinho aqui, acho que Deus não está me ouvindo, vou tentar fazer isso, vou tentando fazer isso, e no final das contas você só está se desgastando, mas na hora que você sossega o seu espírito, descansa no Senhor, aí Deus se levanta e começa a trabalhar no seu favor. É muito interessante a gente manter esse espírito de descanso no Senhor, sabendo que é Ele que está cuidando de tudo. O César falou e se ateve muito em questão do aprendizado. A Drica também falou um pouco sobre isso, da gente tirar o lado bom de tudo isso. Talvez você só está enxergando o lado ruim, falando, isso está sendo ruim, tem gente perdendo emprego, tem gente morrendo, está acontecendo uma confusão no Senado, no Congresso, e aí você começa a ouvir as notícias, as vozes externas, e aí você pira. Mas a partir do momento que você começa a descansar em Deus, começa a dar ouvido à voz do seu reino. A gente tem falado muito sobre isso. Aqui não é o seu reino, você deve seguir comandos do seu reino. Seu reino é no céu, é de lá que vem seus comandos. Mas a Bíblia diz, que a minha versão, César leu aqui, mas na minha versão ela diz, olha, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Eu posso fazer, que todo dia você acorda de manhã em casa e pensa, olha, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer, porque eu tenho alguém do meu lado, eu tenho alguém que já passou por isso, alguém que já venceu por mim na cruz. Eu posso todas as coisas naquele, em Deus, aquele que me fortalece. Todo dia acorda com essa convicção, você vai ver, seu dia vai ser muito mais leve. Amém? Aleluia. Palavra pontual do César, abençoada. E ele falando do apóstolo Paulo, para mim, uma opinião minha, depois de Cristo, foi um dos maiores homens da história, né? Desde a sua chamada até a sua morte, Paulo ele vem nos ensinando acerca da sua vida mesmo, da sua fidelidade que ele tinha com Deus e da fidelidade de Deus, né, para com aquele que é fiel com Deus. E interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, o Atos acabou de ler também um versículo que ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E o César lendo também, no capítulo 4, Paulo falando que ele sabia viver em abundância, como ele sabia viver sem nada. Ele poderia passar pelo deserto, ele poderia estar no alto de uma montanha, mas ele podia todas as coisas em Cristo Jesus, que o fortalece ele. Então, o que eu acho mais interessante na vida de Paulo é a convicção que ele tinha, quem ele era em Deus. Né? Eu estava lendo aqui domingo, como a Drica falou, a carta aos Éfesos, quando Paulo escreveu, ele fala assim, olha, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso me chama muita atenção, porque o apóstolo Paulo, quando ele passava por tribulação, ele sabia que ele estava em Cristo. E nós estamos assentados à destra de Deus, juntamente com Cristo, em Cristo. Eu amo muito isso quando a Bíblia fala em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Então, quando Deus ele olha para Jesus, ele olha para você. E quando ele olha para você, ele vê Jesus. Quando ele vê Jesus, ele vê você. Por isso que o apóstolo Paulo ele passava por sofrimentos, mas ele passava perseverante. Então, é isso que me fortalece, é ter homens assim na Bíblia, como Paulo, que recebeu essa chamada divina, essa fidelidade. A Bíblia fala que todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista, mas o menor no reino será maior do que João Batista.
Então, mesmo que você se sinta pequeno, irmãos, você é grande em Deus. E algo que Deus tem falado muito comigo nesse tempo, a Drica até falou isso, que eu falei isso aqui no domingo, é que Deus é que nos sustenta. Eu estava... me veio à memória quando o Asa estava falando, o César, a Drica falando, a minha vida profissional, desde quando eu comecei a trabalhar até hoje, eu sempre fui fiel a Deus. E eu estava me lembrando aqui que eu nunca fiquei desempregado. Desde quando eu saí da escola, eu trabalho. Saio do serviço, vou para outro, saio do serviço, vou para outro. Então, a fidelidade de Deus para a minha vida e a fidelidade que eu tenho para Ele. Porque o meu coração nunca esteve nas coisas. Meu coração sempre esteve em Deus. Eu nunca me apeguei às coisas, porque eu sei que Deus me sustenta. A empresa que eu trabalho hoje é um meio que Deus está me sustentando. Mas Ele tem vários meios para nos sustentar. Então, por isso, nós temos que descansar o nosso coração, saber que o mundo está em crise. É uma frase que foi muito falada um tempo atrás, que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, e nós temos que entender isso. Nós estamos assentados com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo via as tribulações, as dificuldades, ele via da parte de cima, porque ele sabia que ele estava em Cristo. E quando você está em Cristo, você está sentado no alto. Você vai passar por problemas, por dificuldades, mas você sabe, você tem uma convicção que você está sentado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Plínio falando sobre isso, dando um pouco da fugida assim, do começo da palavra do César, mas foi um assunto que está sendo levantado muito sobre a falta e a dificuldade que está chegando. E é muito interessante a gente pensar isso, que o emprego é um dos meios de Deus te abençoar. Seu emprego pode faltar, os canais podem até secar, mas o rio não seca. Sempre vai ter provisão, Deus vai estar sempre nos mantendo, e é isso que fortalecia Paulo, é isso que fortalecia ele saber, olha, pode ser que agora, eu estou chegando nesse momento de dificuldade, posso estar passando por um momento de tribulação, mas eu sei que em Deus eu posso tudo, é Ele que está cuidando de tudo. É interessante a gente pensar até um pouco na vida de Jó, que muitas das vezes as pessoas falam, mas Jó passou por muita dificuldade, e é levado muito por várias pessoas como um livro sobre só sofrimento e tudo mais, mas eu entendo muito que Jó, no meio da dificuldade, ele foi um momento de aprendizado dele, foi um momento que ele cresceu mais em Deus. A Bíblia diz que em todas as áreas que Jó era justo diante dos homens, ele tinha uma família abençoada, tinha muitas posses, muitos filhos, mas ele perdeu tudo. Mas no final, quando Jó aprendeu mais de Deus, que ele dizia, olha, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu realmente sei quem você é, Deus, eu realmente sei aquilo que você pode, eu sei agora viver no pouco. Eu imagino que se Jó fosse contemporâneo de Paulo, ele falou, olha, agora eu entendo muito bem o que Paulo está falando, eu entendo muito bem saber viver no pouco, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jó, quando aprendeu, a Bíblia diz que Jó recebeu tudo no dobro, ele recebeu mais, muito mais do que ele podia sequer imaginar. Então aí onde você estiver, na sua casa, não tenha dúvida, Deus está no controle de tudo, é Ele que está no comando de tudo, nada foge do controle de Deus, e só vai melhorar. Daqui para frente é só melhorar, é só avanço. Entenda que esse tempo, como a Drica falou, aproveite esse tempo para um aprendizado, aprender a se juntar mais, se conectar com as pessoas, falar com o maior número de pessoas do amor de Deus, porque esse tempo vai passar, e quando a dificuldade passar, é isso que vai trazer perseverança, e a perseverança produz fé em nosso coração. Amém? Quero deixar alguém mais quer falar? O César quer falar? É só falar que essa experiência que o apóstolo Paulo teve, né, que os irmãos em Cristo, vocês podem ter essa experiência, né? É como ele fez, a sugestão que ele dá é que nós nos atentemos para o agir de Deus na nossa vida. Foi o que ele fez durante os momentos de aflição, por tudo que ele passou, ele foi em cada momento vendo a mão de Deus, né? Em cada situação, uma perseguição, um açoite, um apedrejamento, uma prisão, uma ameaça, em cada momento ali, ele viu, ele contemplou a potente mão de Deus. E essa experiência com Deus vivo, você pode ter.
podemos ter. E isso vai te trazer, como o Atos falou, vai te trazer crescimento espiritual, vai te fortalecer, vai trazer uma experiência viva com Deus. Você, quando abrir a sua boca, você vai falar, não é de uma experiência que outro teve. Eu li lá no versículo tal que o apóstolo Paulo teve a experiência, que Deus o fortalecia. Você vai poder falar isso. Você percebendo a mão de Deus durante os momentos de adversidade, fazendo aquelas maravilhas, e você vai adquirir experiência e você vai poder falar para outros, como o apóstolo Paulo escreveu a outros. Você vai poder falar, olha, eu conheço um Deus que pode me fortalecer, que supre todas as minhas necessidades. O Deus em que eu posso todas as coisas. Amém? Amém. Alguém mais? Só falando, a Drica, ela falou algo interessante, ela leu que regozijai-vos no Senhor, A Bíblia fala em Salmos que louvarei o Senhor em todo momento, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, nesse momento de crise, nós temos que louvar a Deus. A gente não precisa de 30 minutos de culto para uma banda subir aqui em cima e começar a tocar para a gente adorar. Não, a gente tem que viver uma vida de adoração ao Senhor. Está na dificuldade? Adore o Senhor. Está na luta? Adore o Senhor. Então, eu achei muito interessante isso, regozijai-nos no Senhor. Isso que o apóstolo Paulo fazia, ele regozijava no Senhor. Isso. Mas é isso. Amém. Tem um ditado que diz que quem canta os males espanta, mas eu acredito que quem canta, ou quem se alegra, ou quem se regozija do Senhor, transforma fardos em bênçãos. Você que está aí na sua casa, eu já queria pedir que o Plínio cantasse mais uma vez, mas eu quero que você seja fortalecido em Deus, e no final de tudo isso você pode falar, nossa, Deus, obrigado, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais próximo de Deus, eu me sinto mais próximo dos meus irmãos, eu estou com um ânimo redobrado para trabalhar na causa e creio que só vai melhorar. Eu queria pedir a Drica para orar, para nos abençoar as pessoas que estão aí, e antes da gente encerrar, pode ir lá, Drica. Senhor, louvado seja o teu nome. Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, a tua palavra diz que o Senhor é bom. Pai, o Senhor é amor, e nós te damos graças por esse amor, ter se revelado um dia a nós, através de Jesus Cristo. Pai, eu peço, Senhor, a tua bênção, a tua graça, que essa palavra caia como semente a esses corações que estão ouvindo, Pai, e que possa produzir. Senhor, nos faça produzir em meio a esse deserto, em nome de Jesus. Nos faça, Senhor, crescer como foi Jó, como foi Paulo, Pai, em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Visita cada vida nessa hora. Coloco diante de ti cada questão que essa pessoa está colocando diante do Senhor. Deus, toma essa causa. Senhor, mostre e revela o teu poder. Em nome de Jesus, quantas vezes, Deus, o Senhor me socorreu. Quantas vezes o Senhor me deu experiências e eu cresci. Deus, e hoje eu creio mais. E hoje eu confio mais. Por isso eu te peço, faça isso na vida dessa pessoa, e o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor.
na sua casa, invadir a sua casa com boas notícias. Eu queria agradecer já ao César, a Drica, por estar aqui conosco. Foi um prazer. César, que palavra! Você nos enriqueceu. Você que está em casa, compartilhe, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que você conhece que precisam ouvir essas boas notícias. Eu queria fazer um convite para você. Nossas programações na igreja já voltaram ao normal. Claro, a gente está seguindo todos os meios que tem que ser seguidos, todas as regras, mas o culto de quinta já voltou, o culto de domingo, os 2 horários, todos os cultos estão sendo transmitidos pelas nossas mídias sociais. No domingo, um culto só, às 18. Mas se você quer vir presencialmente, está tendo o culto das 9 e o culto das 18. Quinta-feira, às 20 horas, também você pode estar acessando ou estando aqui na igreja para que você seja imensamente abençoado. Eu quero te agradecer por estar aqui também conosco. Seja abençoado na prática da palavra e até semana que vem. Tchau.